Oi, turma. Bom, estou montando aqui o terceiro canal, né, com os vídeos agora voltados para a educação. Primeira obra que a gente vai estar estudando é uma obra maravilhosa. Essa daqui eu posso falar porque já li, já reli e atuei mais de 32 anos na minha carreira com essas ideias que estão aqui nesse livrinho. Apesar de eu ter acesso a esse livro, eu acho que no ano de 2004, 2005, em 2006 eu acabei comprando, né? Eu tinha através de artigos, né, que ele escrevia, o Isamitiba. Mas acabei comprando a obra em 2006. Ela é recorde de venda, né? Ele não está mais entre nós, infelizmente, fisicamente, mas eu tenho certeza que enquanto espírito, o nosso amigo aqui, que colaborou tanto para a educação, através das suas obras, seus artigos, né? A sua escrita, a sua fala firme em relação ao que nós devemos e podemos fazer pela juventude, né? E em relação a nós mesmos, porque ele fazia uma reflexão, né, de como você está atuando, né? Então eu acredito que essa obra aqui vem colaborar bastante, mesmo eu aposentada, eu ainda trabalho com crianças de alguma forma voluntária. Eu acredito que cada vez que eu leio essa obra eu aprendo um pouco mais. Não é aquela obra que você lê uma vez e fala, já sei tudo que está lá dentro, porque cada vez que você pega, você interpreta de uma maneira e você agrega um conhecimento maior. Esse cara aqui é o cara. Então, por ele ser o cara, é que eu decidi iniciar um novo canal no YouTube, né, voltado com a seriedade que tem que ser a educação de uma criança. Né? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Isamitiba. Tem aqui na capinha, né? Nossa, mas eu achei esse tão pouco. Daria um livro quem ele é. Mas ele era tão simples, tão humilde, que ele colocou só isso aqui, ó. Então vamos lá. O Isamitiba é um psiquiatra e psicodramatista há 34 anos. Esse livro aqui é de 2000, a primeira edição foi de 2004, tá? E esse aqui é de 2006. Então é muito tempo aí. Com mais de 71 mil atendimentos psicoterápicos, conferencista com mais de 2.500 palestras proferidas no Brasil e no exterior, e escritor com mais de 600 mil exemplares vendidos em 13 títulos publicados. Membro da equipe técnica e científica da Associação Parceria contra as Drogas, membro, agora vem em inglês, gente, aí eu me atropelo, do Board of Directors of International Association, né, deve ser associação, de grupo psicoterapeuta. Eu traduzi aqui porque deu para entender, né? Falar em inglês não é meu forte. Outros títulos do autor: Disciplina, Limite na Medida Certa, que constatou várias listas dos livros mais vendidos do Brasil, esse Limite na Medida Certa, né? Anjos Caídos, Como Prevenir e Eliminar as Drogas na Vida do Adolescente, Ensinar Aprendendo, Como Superar os Desafios do Relacionamento Professor-Aluno em Tempos de Globalização, O Executivo, Executiva e Sua Família, O Sucesso dos Pais Não Garante a Felicidade dos Filhos. Então, assim, aqui alguns títulos dele e falam por cima quem ele foi, mas na verdade ele foi um cara hiper iluminado, porque as ideias dele realmente têm que ir para dentro de casa e tem que ir para dentro de uma sala de aula. Ele transformava os pensamentos das pessoas através de uma coisa chamada valor. Se você quer uma sala de aula disciplinada, transmita valores aos seus alunos, seja ético, seja exemplo. Era assim, nessa simplicidade que ele falava, não tem receita, mas você pode ser o exemplo do seu aluno, você pode ser o exemplo do seu filho, seja ético, né? E aí tem aqui no finalzinho, né, da capa sempre um resuminho do que se trata o livro. Vamos lá. Mãe e pai, o berço da felicidade. Por que será que cada vez mais mãe e pai têm dificuldades de educar os filhos? Cada vez mais os consultórios de terapeutas são procurados por eles, bem intencionados, mas desconhecendo o que fazem de errado na educação de seus filhos.
Esses mesmos consultórios também se enchem de filhos para resolver seus problemas de inadequação à sociedade. E tantos outros pais que se sentem impotentes perante filhos que quebraram seus sonhos. Essas são algumas das consequências de uma constatação a ser feita também pelos pais. Somente cuidar dos filhos não é mais suficiente para garantir-lhes um bom futuro. Educar é muito diferente de criar. Vários adolescentes estão muito bem criados, simpáticos, fortes, saudáveis e bonitos, mas não educados. Mãe e pai querem que seu filho seja feliz. São, porém, poucas as crianças que se sentem plenamente felizes. Por que ninguém pode dar felicidade a outras pessoas? Nem os pais aos próprios filhos. O que os pais conseguem é dar alegria, prazer, saciedade, condições básicas de saúde e educação, ajudar na construção da autoestima. Mas são os filhos que devem aprender a ser felizes. Este livro é sobre como educar os filhos ao criá-los, sobre como possibilitar desde o nascimento que eles sejam pessoas responsáveis por sua felicidade e conscientes de sua responsabilidade social, sobre como dar-lhes autonomia de modo que tenham condições mínimas de viver sozinhos, sem se desmanchar cada vez mais, que precisam sair do mundo criado pelos pais. É um livro para pais que acreditam na possibilidade de sempre melhorar o que já foi feito, corrigir os erros passados e transformar sonhos e projetos com estratégias educativas. É um livro que dá luz também para casais que pretendem ter filhos e educá-los bem. Um manual para pais iniciantes e para os que já estão na caminhada, não importa há quanto tempo. Eu acrescento aqui que esse livro é um manual para o professor também, né? Porque à medida que você escuta por aí afora que professor educa, né, na questão de transmissão de conhecimentos, de disciplinas, né, desenvolvendo as disciplinas do aluno, e pai e mãe é que educa a questão dos valores, né, a questão do certo e errado, enfim. Eu, enquanto educadora, enquanto professora, eu nunca saí da responsabilidade de dar ao meu aluno o que às vezes a família não dava. Então, se a família não faz a sua parte, o professor não pode cruzar os braços e falar: ah, a família não tá nem aí, eu também não tô. Não é responsabilidade minha. Ora, nada na vida é por acaso. Se nós temos o aluno difícil na sala de aula, é porque realmente a família não tá dando conta lá. E se ela não tá dando conta lá e ele chegou na sua mão, você vai pegar e virar as costas para essa criança? Não, a responsabilidade é sua também. Então, você tem que ter uma conduta, uma ética, tem que ter valores suficientes para suprir o que falta no teu aluno. Não é colocar no colo e carregar para casa, mas é dar as referências, as condições para que essa criança possa se desenvolver feliz, tendo autoestima, autocontrole, que ela possa discernir o que é certo, o que é errado, que ela possa fazer boas escolhas, né? Então, o pai, a mãe, o professor, eles têm aí, e não é só professor não, desde a merendeira da escola, o faxineiro da escola, as pessoas que estão na sociedade, né? Os empresários, os policiais, as enfermeiras, os médicos, todos nós temos o compromisso com a educação, todos nós, ninguém pode jogar peteca para o outro e falar: eu não tenho nada a ver com isso, porque dependendo de uma atitude de um cidadão lá fora, que se ele joga o papel, ele está comendo uma bala, no chão, no asfalto, na rua, ele está dando um exemplo para uma criança fazer exatamente o mesmo. Então, todos nós somos responsáveis pela educação, sim, das crianças que estão chegando. Então, eu coloco tudo isso ainda, né, porque eu tenho bagagem para falar, eu tenho conhecimento para falar nisso aí, não é que eu estou me gabando, não. Mas, enquanto educadora, enquanto mãe, eu sei o quanto é importante. E o Isamitiba, ele vai trazer isso. Ele vai estar falando, né, na obra dele aqui, direcionado aos pais e mães, que era a prioridade do trabalho dele. Mas mal sabia ele que esse trabalho que ele fez, voltado a pai e mãe, está muito, intimamente ligado àquilo que o professor tem que ter na prática, na sua sala de aula. E o que as pessoas em torno, na sociedade, têm que ter como exemplo para também desenvolver isso, né?
Então, ele, sabe aquela história? Ele deu tiro para um lado e acertou um monte? É isso. Essa obra do Isamitiba, ela serve para isso. E nós vamos estar conversando diariamente, de segunda a sexta, no canal, sobre essa construção de valores que são primordiais para que a gente possa desenvolver com os pequenos que estão chegando aí, que são de responsabilidade de todos nós, pai, mãe, professor, todos nós, e devemos dar as mãos para que as crianças possam ouvir de um e ver do outro, ouvir de um e ver de outro, fazer uma rede de proteção verdadeira, forte, elos fortes para proteger as nossas crianças, principalmente, né, do uso de drogas, das escolhas erradas no caminho delas. A gente está vivendo um momento de transição no nosso planeta, e para que essas crianças, que são espíritos, possam se desenvolver ainda mais, possam se tornar pessoas melhores, elas precisam da força, da ajuda, do equilíbrio de todos nós. Os nossos exemplos são muito importantes. Então, Isamitiba, quem ama educa, né? E nós vamos estar estudando todos os dias, de segunda a sexta, essa obra maravilhosa. Tá bom, gente? E que Deus nos ajude, que a gente possa fazer um trabalho junto e muito bom.